Itapitocai é uma palavra indígena que significa Rio das Pedras Redondas. O rio, ou arroio, passa aqui pelas terras dessa fazenda que a gente vai conhecer hoje. A estância Itapitocai, que pertence à família Bastos, fica na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, ali na chamada Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Uruguai. O casarão, os detalhes, a história desse lugar espetacular, a gente vai conhecer agora. Falar na raça crioula nos dá prazer à memória, passar por Uruguaiana. Olha, a casa-sede da estância Itapitocai é de 1960. É uma casa moderna, muito bonita, muito confortável e que guarda também muita história. E para contar para a gente um pouco dessa história, está aqui comigo o seu Cabeto. Na verdade, eu sou Carlos Alberto Martins Bastos, conhecido muito como seu Cabeto, né, seu Cabeto? É verdade. Mas que lugar espetacular, seu Cabeto. Na verdade, é um lugar lindo. É uma estância que se desmembrou da estância Nazaré, que é a estância, vamos dizer, mais antiga da família, que era do meu bisavô Francisco Martins de Carvalho, depois do meu avô Ângelo Martins Bastos, passou pelo papai e hoje é do Paulo, meu irmão. Quando o vô faleceu na década de 60, o vovô Ângelo faleceu, a vovó Corita faleceram, este pedaço do lado direito do Itapitocai, do arroio Itapitocai, o arroio que deu nome para a estância, ficou para o tio Chico, Francisco Martins Bastos, e para a tia Ondina, sua esposa, que quis o destino que não tivessem filhos e nós acabamos herdando essa estância praticamente tal qual ela está. Era uma estância de um casal sem filhos e que nós a adequamos para um casal com 4 filhos, que sou eu, a Mireja e meus 4 filhos. Quando o senhor veio para cá? Eu vim para cá em 1989, julho de 89. Essa construção já era assim? Já era assim, vamos dizer, as reformas que foram feitas foram para adequá-la à minha família, que era uma família, como eu acabei de dizer, de 4 filhos. Esse é um projeto arquitetônico de um arquiteto com bastante prestígio no Rio de Janeiro, se não me falha a memória, Jorge Leão. Inclusive, quando esse arquiteto falece, vamos dizer, os seus colegas pedem que eu remeta a planta de estância para que ela fosse exposta como um trabalho, vamos dizer, peculiar dele, porque ainda que seja uma estância de 1960, ela foi concebida, vamos dizer, com as características das velhas estâncias gaúchas do século XIX, que são as estâncias gaúchas, são praticamente todas do século XIX. Então ela tem essa varanda, esse tipo de janela, esse azulejo português, tudo preservando um pouco, ou resgatando um pouco, das estâncias antigas do Rio Grande. O que mais lhe agrada? Eu sei que você não mora aqui exatamente, mas que lhe faz tanto vir até aqui? Bom, eu sou um fanático pela minha terra. Eu estou há 25 anos fora, mas não consegui me desligar daqui. Vivo intensamente à distância à minha cidade. Essas frases todas são frutos de leitura, que tem a ver com a vida no campo. E eu achei interessante, como forma de perpetuá-las, para que os meus amigos leiam, para que os meus filhos leiam, meus netos cheguem a ler, as coloquei em ladrilho e as pendurei nas paredes, nessas colunas que estão frente da estância. Esta placa, esses versos, na verdade, são versos escritos pelo maior poeta, dizem que depois de Cervantes, a obra mais editada em espanhol é a obra de José Hernández, que tinha como alcunha Martim Fierro. E é um livro de filosofia de vida, de modo de vida, de educação de vida, de conceitos. E este verso, entre outros tantos que ele fez, ele escreve sobre a união familiar. E união familiar é uma característica que eu herdei, meus pais herdaram, e eu estou fazendo questão que meus filhos herdem. Então, esse verso prega a união familiar. Ele prega que os irmãos sejam unidos, porque essa é a principal lei. Porque se eles assim não forem, vamos dizer, a sociedade, o mundo, a vida os consome. Em português seria essa tradução. É um verso espanhol, da obra de José Hernández, Martim Fierro, que na essência prega a união e a união familiar. Los hermanos sean unidos, porque esta es la ley primera.
tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. Porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. Você chega a se emocionar, né? Muito. Qual é a sua relação com esse ambiente hoje aqui? O senhor mora em São Paulo? Eu moro em São Paulo já há 25 anos e frequento a estância, frequentava até me aposentar nos períodos de férias, de 15 de dezembro a 30 de janeiro, mas a minha família sempre passou todas as suas férias, tanto as de inverno como as de verão aqui. Então a minha ligação permaneceu muito forte. Não deixei de frequentar a Uruguaiana, não deixei de frequentar a estância desde 1985, quando mudei lá para o Rio e depois São Paulo. É uma ligação muito forte, é uma relação atávica. Eu, especialmente, tenho um carinho muito forte por isso aí. Muito bem, eu percebi um pouco desse carinho, é logo que eu cheguei um pouco antes, conheci um pouco a casa por dentro e percebi disso nos objetos que o senhor guarda, na história que o senhor tem no seu escritório. E eu queria pedir a permissão para que a gente conhecesse um pouco isso, para mostrar às pessoas um pouco isso também. Vamos conhecer a casa um pouco por dentro? Vai ser um prazer. A minha casa está sempre com as porteiras literalmente abertas para os amigos. Vamos lá. Esse universo lendário do lastro sangue nativo e o cardal viejo bravio patriando em suas manadas lá invernada aniversário, o primeiro dos chilenos a ingressar no Brasil. Por favor, Sebastião, casa é sua. Muito bom. Essa é a porta principal de entrada da sua casa. Esta é a porta principal de entrada. Temos que entrar e sair por aqui, como manda a tradição. E eu tenho que abrir para que tu saias, para que tu sempre voltes. Se Deus quiser. Se Deus quiser. E aqui já na entrada eu vejo muito curioso esse acervo que você tem, né? Essa é uma coleção que eu tenho e que me dá muito prazer e que eu tenho ela toda catalogada, que são estribos gaúchos de meia picaria, usado comumente pelo homem de campo, dentro da hierarquia campeira, o capataz, o administrador e o patrão, no século XIX e no século XX. Alguns, vamos dizer, muito com esse assim com o brasão da República Uruguaia, estes com o brasão da República Rio-Grandense e estes dois com a República Brasileira. Então são peças interessantes por essa característica. Aqui eu tenho uma coleção de espora, sendo que uma ou duas foram de usos do tio Chico, meu, né, e de outros membros da família. Vamos dizer, e outras são de coleção, são muito interessantes. Tem das mais opulentas, tem das mais simples. Essa é uma coleção de faca também, todas as facas, sob o ponto de vista de lâminas, muito importante. Mas a que eu tenho especial carinho é esta. Esta faca, não sei se tu vais conseguir ler, de 10 de março de 1960. Foi quando meus avós, Ângelo e Corinta, fizeram 60 anos de casado, deram para todos os netos, e tu vais encontrar nessas instâncias que algum dia tu vai entrevistar, netos com essa faca. Então, ela, vamos dizer, a lâmina não é uma lâmina tão importante, Sim, mas o conjunto todo tem essa história toda. Depois trem arrebol, o tordilho corraleiro, também o trongolpe. E essa sala aqui, hein, seu Cabeto? Esse é o maior ambiente da casa, eu imagino? Esse é o estar, o living, né, com o fogo, que no inverno, vamos dizer, é onde as pessoas se reúnem. Tu sabe que o fogo atrai, né? E é o lugar, vamos dizer, dos encontros familiares, do pós-almoço, do pós-café da manhã, do pós-janta, dos serões. Hábitos que ainda permanecem, vamos dizer, principalmente nos meses de frio, já que nos meses de calor, a varanda é o lugar que nós mais frequentamos. E esse ambiente sempre foi assim também? Você, quando veio para cá, teve que modificar alguma coisa? Não, alguns móveis nós agregamos, vamos dizer, mas o ambiente é praticamente o mesmo. E todo ambiente que tem uma lareira, que tem um fogo, ele é muito pouco modificado, porque tudo gira em torno do fogo.
Bom, muito bem. A gente faz uma paradinha agora. No próximo bloco vamos conhecer o escritório do seu Cabeto, onde tem muito da sua história lá, né? E a gente vai falar um pouco também da produção aqui da fazenda, da estância Itapitocai, com o seu filho, o Ângelo Antônio, que mora aqui, conhece muito daqui também, né? Mora aqui próximo, né? é o responsável. Certo. Isso daqui a pouquinho, então. A gente faz um intervalinho e volta já já. Retornamos então com a nossa visita à estância Itapitocai, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. A estância da família Bastos está aqui comigo de novo, sou Carlos Alberto, conhecido como Cabeto aqui, eu lhe chamo de Cabeto, porque é assim que o senhor é conhecido, assim que o senhor gosta de ser chamado também, assim, né? Eu gosto que as pessoas que eu quero bem me chamem. Muito bem, vamos retomar esse bloco agora, retornar esse bloco desse ambiente ao seu escritório, um escritório cheio de história. Eu queria que você fosse me apresentando esse ambiente e que me diga o que de tão interessante você guarda, preserva, se orgulha de ter aqui. Bom, eu diria que isso aqui está impregnado de história de Uruguaiana e de história do Rio Grande e de história da minha família. Esse é um canto que eu concebi desde que comecei a me interessar por esses assuntos que eu falei contigo e que tive a sorte de conseguir montá-lo, né, estruturá-lo. Eu começaria, não por ordem cronológica, mas por uma homenagem. Essa estância nós recebemos por herança do meu tio engenheiro Francisco Martins Bastos, que foi um engenheiro muito importante na história da construção da refinaria de petróleo Ipiranga e na história do empresariado brasileiro. Ele foi escolhido pela Assembleia Legislativa do Estado como o empresário do século XX e foi escolhido numa enquete, numa votação feita pela RBS, como os 20 gaúchos que fizeram o século XX. Esse é um quadro que existia na sala de reunião da refinaria, uma homenagem dos funcionários para ele, quando a refinaria de Ipiranga fez 10 anos, em 1947. Então, a minha vinculação com essa estância, com esse lugar, é porque nós a recebemos de herança do meu tio Chico e da minha tia Ondina. Tenho aqui um documento de grande valor histórico, que é um documento assinado pelo Dom Pedro, né, ao meu bisavô, Antônio Martins Bastos, datado de 14 de agosto de 1887, né, aonde ele dá ao meu avô um título de major da Guarda Nacional. Por quê? Porque todos, quando eu disse que tu frisasse fronteira oeste, isto aqui foi durante longos anos um parque de guerra. Sim. Aqui as famílias gaúchas tradicionais, vamos dizer, conseguiram alargar as fronteiras do Brasil. Os mais ufanistas dizem que os únicos brasileiros, por opção, são os gaúchos. E eu digo, se isso é verdade, dentro dos gaúchos são os da fronteira. Esse é outro título importante. Isso aqui é o Visconde de Sinimbu, que também deu para o meu bisavô, né, a medalha de prata no mesmo posto, né, em 1854. Essa é uma galeria de fotos, todas muito antigas, né? Isto aqui é o meu tio Francisco Martins Bastos
que está aqui, no prédio do jornal Estado de São Paulo, em São Paulo, em 1930. Essa é uma outra foto dele com os filhos do general Flores da Cunha, Daniel Krieger, também na Revolução de 30. Então são todas fotos da família, documentos históricos eu tenho aqui guardado e é onde eu recarrego minhas baterias. Agora, Cabeto, como se diz por aqui, eu lhe confesso que dá gosto ver o senhor com esse orgulho, com essa preocupação pelas coisas aqui da região de Uruguaiana e muito, é claro, da sua família também, né? Você acha que vai ter sequências? Como é que você vê o futuro das estâncias e da sua estância aqui da região? Bom, eu faço um esforço enorme, fiz um esforço enorme para que meus filhos tenham e cultivem o amor pela terra, o amor pelas nossas origens. Um deles, não sei qual deles, seguramente vai ter. Assim como eu tive, assim como o tio Chico teve e outros tiveram, seguramente do meu filho vai ter. E eu tenho, vamos dizer, aqui nesse recanto, vamos dizer, farto material para que aquele que gostar possa fazer mais do que eu fiz. Eu fiz um pouco, o tio Chico fez um pouco, e eu tenho certeza que alguém fará mais. Tenho muito gosto, tenho muito prazer e tenho, dentro do possível, transmitido a eles o pouco que eu sei. Agora, falando financeiramente, tem um fator positivo aqui também, porque as fazendas, as estâncias, elas são quase todas produtivas, né? Isso ajuda também, né? Se a gente falar da estrutura disso aqui, por exemplo, para manter uma estrutura dessa, há que ter uma produção, como tem aqui também, não é? Produção de gado, de cavalos. Obviamente que eu sempre digo que, vamos dizer, tudo isso é muito bonito, é muito romântico, é muito telúrico, vamos dizer, os meus sentimentos atávicos afloram, mas tem que ter um senso, vamos dizer, de produtividade, um senso econômico. As estâncias são todas elas produtivas, obviamente, como toda atividade, momentos de muita produtividade, momentos de pouca produtividade, mas isso faz parte do negócio, né? Nós temos, vamos dizer aqui, arroz em parceria, pecuária e a criação de cavalo crioulo. Eu sou praticamente hoje um visitante da estância. Eu fui embora de Uruguaiana em 1985, então estou há 25 anos fora. Tive a sorte que um dos filhos tem uma paixão enorme pela atividade agropastoril e é ele que toca. Sorte dele que tem um chefe à distância, sorte minha que tem um executivo competente. Então, e esse é o Ângelo, o filho mais velho do seu Cabeto, que ficou aí com a missão, a boa missão, eu diria, né, Ângelo, de tocar a estância pela produção. Vocês têm pecuária, cavalos crioulos também, não é? Também. Nós temos a pecuária, Berdim Angus, né, o cavalo crioulo e ovelhas da raça ideal. Né, eu administro essa parte, não temos agricultura. Qual é o forte dessas três atividades? O forte é o gado, né, o aberdeen e o crioulo, principalmente o crioulo, que vem de uma origem muito importante, né, uma herança deixada pelo meu avô e por um tio-avô. Eu estou dando continuidade nessa seleção. Vocês têm um nome no mercado, né? Tem. A Estância Tapitocai conquistou esse espaço, né, graças a essa seleção, a esse trabalho. E vamos seguir mantendo e tentar crescer. Mostrar mais o que nós temos e estamos produzindo. Esses animais vão à competição também? Participam do Freio de Ouro? Estamos preparando, né? Nós já participamos e hoje em dia temos animais em preparo para o Freio de Ouro também. Eu estou no paraíso. Não sai mais? Não sai. É muito bom aqui. Fazendo o que eu gosto, no lugar que eu gosto, né? Me surgiu essa oportunidade, eu abracei. Tive a experiência de morar em São Paulo, de aprender, estudar, que foi muito válido. E agora eu quero ficar por aqui, criar meus filhos por aqui. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa, uma boa... Muito bem, a gente volta aqui para a varanda do casarão agora, porque a gente vai se despedir. Terminou por aqui o programa e está comigo quase toda a família do seu Cabeto.
Quer dizer, quase toda não, seu Roberto, né? Falta ainda 3 filhos. 3 filhos. Seu Roberto, olha, muito obrigado pela participação de vocês no Grandes Fazendas, por terem aberto as portas da casa de vocês para a gente. Foi um prazer muito grande ter passado o dia aqui com vocês. Prazer foi nosso, meu, da Mireja, do Ângelo Antônio, da Micaela. Infelizmente o João Gaspar e a Natália, o Luiz Paulo e a Daniela e o Carlos Francisco não puderam vir, moram em São Paulo, e as suas obrigações não permitiram que estivessem aqui. Tenho certeza que estariam todos felizes em poder estar com vocês e mostrar as nossas origens, quem somos e aonde vivemos. E tem mais o netinho também, né, o João E Luiz? mais o João Luiz, que foi dar uma cesteada como bom gaúcho, aproveitou essa tarde para dar uma descansada, e o Antônio, que está ali participando no ventre, né, que quem sabe na outra oportunidade estará junto conosco aqui. João Luiz é o filho da Micaela e do Ângelo, e João Antônio, porque ela está grávida, está esperando mais um bebê. Ótimo, então, quem sabe da próxima vez que a gente vem aqui já vê os 2 netinhos Se também. Deus quiser. João Luiz que não esteja dormindo e o Antônio que já tenha nascido, né? Se Deus quiser. Tá certo. A gente termina o Grandes Fazendas por aqui, então. Caso você queira rever este e os outros programas, é fácil, só acessar aí o site do Canal Rural. A gente volta na próxima semana. Até mais. Nunca saia daqui e de lambuja permita que eu nunca saia daqui e de lambuja permita que eu nunca saia daqui.